Salmo 40. Quero louvar a Deus pelos amados que nos visitam nessa noite. Já vieram, glória a Deus. Mas posso pelo menos louvar a Deus pela vida deles? Obrigado. Deus abençoe. A gente pode nem dar uma gata aqui, a pessoa vai calma no nome de Deus, pelo amor de Deus. Não se desespere, pelo amor de Deus. Então, vamos usar esse louvor aí, cantado aqui agora. Aqui. Salmo 40, quem achou, diga bem. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do fundo do poço, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca se colocou um novo cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Eu quero que você fique preso aqui, ó. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele inclinou o seu coração, e ouviu o meu clamor. Inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus glorioso, oh amado Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia infinita. Que o Senhor revele para nós os segredos que o Senhor tem nesta palavra, segundo a multidão da tua bondade. Que o nome do Senhor seja exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Você abaixou um pouquinho o fundo musical? Tá bom. Obrigado. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Deus tem uma palavra gloriosa para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Deus tem uma palavra de consolo. Deus tem uma palavra de esperança. Deus tem uma palavra de perseverança para as nossas vidas. Deus tem uma palavra de resiliência para nós nessa noite. Quando a gente ouve essa palavra resiliência, né? A gente une ela, ou acopla ela, com uma ideia de uma visão que todo mundo fala, todo mundo usa, uma palavra que está na moda. A gente acopla ela a uma ideologia política, resiliência, né? Mas talvez as pessoas não sabem o que de fato significa essa palavra. E quando eu comecei a estudar muito mais o significado dessa palavra e a aplicação dela para a vida do cristão, eu achei maravilhosa. A palavra resiliência quer dizer a capacidade de retornar à forma original, depois de ter sido submetido a uma deformação. Eu vou repetir. Resiliência é a capacidade de retornar à forma original, depois de ter sido submetido a uma deformação. Aleluia a Deus. Está entendendo? Glória a Deus, aleluia. É a capacidade que nós temos de nos adaptar às lutas, de nos reinventar todas as vezes que nós lutamos, perdemos, porque a vida é assim, é feita de lutas, feita de derrotas, de vitórias. O problema não é você cair, o problema é você ficar prostrado. E essa resiliência em nome de Jesus que a Bíblia fala, essa perseverança que a Bíblia fala, e que o original dela nos traz uma revelação poderosíssima, quer dizer que depois de ter sido submetido a uma deformação na nossa vida, na nossa alma, no nosso intelecto, mesmo assim nos colocamos de pé em nome de Jesus. E é assim na vida do cristão.
É assim na vida daqueles que servem a Deus. Não é assim? Sempre se reinventando, sempre se levantando depois das lutas, sempre seguindo em frente, mesmo abatido, mesmo desanimado, servindo mesmo com o coração partido, mesmo com o coração totalmente quebrado, mas com um sorriso no rosto, mesmo moído por dentro. Porque nós temos uma esperança. E qual que é essa esperança? A esperança que logo, em nome de Jesus, nós sairemos daqui. Porque aqui, para nós, para aqueles que servem a Deus e vivem uma vida de fato para o Senhor, esse lugar aqui é passageiro. O nosso galardão não está aqui, nosso galardão está no céu. E logo, essa é a esperança que nós temos, logo os nossos pés cruzarão os umbrais das mansões celestiais. E nós cantaremos junto com os anjos, os serafins, os querubins, a mesma canção que é cantada todos os dias, que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e todo o céu, e toda a eternidade, e todo o mundo, e todo o mar, e todo o ar, tudo está cheio da sua glória. E é essa a esperança que nós temos dentro de nós, que tudo isso aqui é passageiro. E as lutas que nós enfrentamos não são para se comparar com a glória que há de se manifestar nas nossas vidas. Mas enquanto nós estamos aqui, em nome de Jesus, vivendo nessa terra, continue firme, dando bom testemunho, de pé na presença do Senhor. Sabendo que a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que somos em tudo perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos no nosso corpo a marca da morte de Jesus Cristo, para que a ressurreição de Cristo também se renove e se reforme e cada vez mais venha se manifestar na nossa vida. Perseguido, abatido, não desanimado, em nome de Jesus. As lutas, elas nos aproximam de Deus. Sabia disso? Quanto mais você passa por dificuldades, mais você se aproxima de Deus. Pelo menos deveria ser assim. Porque aqueles que não temem a Deus, eles se deixam levar por qualquer problema, por qualquer dificuldade. Mas nós não. Nós permanecemos firmes, lutando, perseverando, fugindo até da aparência do mal. Para quê? Para que a partir das nossas vidas, a partir do nosso testemunho, Jesus seja engrandecido. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para me ouvir. Esperar é um dos desafios mais difíceis das nossas vidas. Aliás, um dos maiores desafios da nossa vida é esse, não é? É saber quando eu devo agir ou quando eu devo esperar, não é? Eu fico, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu fico aqui, se eu fico lá, se eu estou lá, tenho que vir, se eu estou aqui, eu tenho que voltar, o que eu faço? O que eu faço? Aí você cai, se depara com um cheque, ser ou não ser. Eis a questão. E aí você não sabe para onde vai. A decisão, uma das coisas mais difíceis da nossa vida hoje em dia, e agora? Eu vou ou eu fico? Eu ajo ou não? A nossa ansiedade me diz, vai! A minha ansiedade diz, vai, Deus é contigo, né? A ansiedade vai, Deus te... Aí a ansiedade de você querer fazer aquilo que você quer, aquilo que agrada o seu coração, está dizendo, vai, Deus é contigo, vai, Deus é contigo. Mas a obediência te diz, olha, Deus é contigo, mas não faça nada sem antes consultar o Senhor seu Deus. Mas a nossa ansiedade está, vai, Deus é contigo. A gente fica nessa caçapa de bico. Não é verdade? Eu sempre brinco que a vida do cristão é mais ou menos assim. Quem assistiu filme de guerra, esses filmes antigos, esses filmes de exército, nós somos os bonzinhos, como diz a minha mãe, os mocinhos. E a gente está aqui e o inimigo está lá.
E está vindo o exército, dispara, tá? E daqui a pouco está lá o capitão. E o povo, dê ordens, capitão, dê ordens, capitão, as ordens, capitão. E o capitão falando o quê? Calma, homens. Já está vindo o exército. E você está aqui, ó. Capitão, dê ordens, capitão. E o capitão está falando o quê? Calma, homens. Pensa, se fosse eu fico pensando, se eu existisse nessa época, eu acho que eu ficaria lá no fundo. Porque quantos caras, eu não sei, irmãos. Hoje, gente corajosa, né? Eu vou pensar. Os caras saíram para morrer. Eu fico pensando, meu Deus, de onde vem essa coragem? Calma, homens, tá vendo? Calma, homens, calma, homens. Até que chega um momento que ele fala, agora! Né? E aí a estratégia do capitão faz o quê? Garante a vitória. E a nossa vida é mais ou menos assim, a gente não sabe a hora que espera. Aliás, pedir para você esperar, pedir para mim esperar, para nós esperarmos, isso aí é uma afronta. Pedir para guardar a espera é uma afronta. Neste mundo globalizado, em que a tecnologia é tão grande, em que você manda uma mensagem aqui, está lá em Israel, em 2, 3 segundos. Pedir para esperar quase que um parto. Nós não esperamos o Senhor, nós tomamos a atitude, partimos para cima e fazemos as nossas próprias vontades. Meus irmãos, até a igreja é feita em um dia. Eu estava vendo no Google, a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, eles agora só tem um terreno. Vai lá em alguns lugares do mundo, só tem o terreno. Chega lá, dá o terreno, eles limpam o terreno, deixa bonitinho. Daqui a pouco eles têm uma igreja pré-montada. Eu achei ótimo isso, irmão. Ótimo. A igreja daqui a pouco está feita a igreja. Por isso que eu falo para você hoje, nos nossos dias, com essa tecnologia, pedir para esperar com paciência, foi como eu falei, é quase que uma afronta. Mas Deus está dizendo o quê? Esperai com paciência no Senhor. Eu esperei, o salmista disse, com paciência no Senhor. Aí sim, ele ouviu o meu clamor. Ele inclinou os seus ouvidos para me ouvir. E cá para nós, será que a gente faz isso? A gente espera, pede e espera. E é por causa disso, meus irmãos, que a gente dá tanta cabeçada. Porque nós não esperamos com paciência no Senhor. Queremos do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, sabe o que acontece? Deus não nos garante a vitória. Está entendendo? Quando nós fazemos do nosso jeito, Deus não nos garante a vitória. A Bíblia diz, diz o Senhor, sei os planos que tenho sobre vós, os pensamentos que tenho sobre vós, de paz, não de dor, não para te causar mal. A Bíblia não diz, você sabe os pensamentos que você tem sobre você, então vai. Não é Deus que sabe o pensamento que tem sobre nós. Pensamento de paz para nos dar aquilo que nós tanto queremos. Então é Deus que sabe qual que é os nossos melhores planos. É Deus que tem os planos melhores para nós. É Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores para as nossas vidas. Então nós devemos esperar com paciência no Senhor. Mas a grande pergunta que se faz é: o que é esperar com paciência no Senhor? Sim, a pergunta é essa. Sabe por quê, meus queridos? Porque existe tanta confusão nesse esperar com paciência no Senhor. A gente se confunde tanto, a igreja se confunde tanto nesse esperar com paciência no Senhor, que aí, como eu acabei de falar, se confunde e começa a agir da forma como quer, e começa a atribuir a Deus os erros e as intempéries e as desgraças e as coisas ruins da vida. Esperar com paciência no Senhor não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. A gente entende que é esperar com paciência no Senhor é ficar parado esperando as coisas caírem do céu, sim ou não? Não. Colocou na mão de Deus? Coloquei.
Colocou seu propósito, eu coloquei. Colocou seus sonhos, coloquei. Colocou sua petição, coloquei. Agora segue. Vai fazer, vai viver, vai trabalhar. Aguarda o Senhor. Tem gente que acha que esperar com paciência no Senhor é ficar parado enquanto a ajuda vem. E não força a favor da vida. Aí, o que aconteceu? Sofreu um acidente? Eu estou ruim, estou passando mal, e agora? Vou esperar aqui com paciência no Senhor. Peraí que eu vou levar você no hospital. Não, vou esperar com paciência no Senhor. Mas cara, você precisa do médico, você espera com paciência no Senhor, lá no hospital. Não, vou esperar com paciência no Senhor. Tem uma historinha que eu acho mal barata. João, o navio afundou. Só sobrou o cara. Sobrou ele. E ele, um crente fiel ao Senhor, estava lá, boiando na água, e pedindo: Deus me ajude, Deus me socorra, Deus me... E daqui a pouco passa um tronco de árvore enorme. Ele: esperarei com paciência no Senhor. Daqui a pouco passa uma porta. Imagina o filme de Titanic, aquele que o Rose subiu em cima. E ele: não, vou esperar com paciência no Senhor. Daqui a pouco embarcando lá, e passa um barquinho velho. Ele olha e falou: não, eu preciso de uma nau, eu vou esperar com paciência no Senhor. O que aconteceu? Morreu. Quando ele chega no céu, ele chega bravo: mas Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor, mandei um tronco, mandei um praquinho, mandei uma porta, você quer o quê? A gente quer do nosso jeito, né? É que a gente quer do nosso jeito. A gente acha que as nossas estratégias, os nossos planos são melhores do que o Senhor nosso Deus. Tem gente que espera em Deus e fica parado, não faz esforço nenhum. Escute, eu passei por um período de depressão muito grande. Eu sempre tive isso, eu já falei disso. Quantos amigos, quantos pastores queridos, amados, homens usados por Deus, tiraram sua própria vida por conta da depressão. E aí, meu irmão, não adianta julgar. Não adianta ficar falando: mas como? Não. Só conhece a dor quem passa por ela. Só conhece a lágrima quem chora. Só conhece a escuridão quem já passou por ela. Então, quando a gente for falar disso, pula, fala de outra coisa. Eu passei por momentos difíceis da minha vida, ao ponto de eu ficar em casa tremendo, 2, 3, 4, 5 da manhã, eu ver o sol nascendo. Eu tinha medo de ir para o quarto e ficar sozinho no quarto. Eu ficava com aquele medo e esperava o sono me pegar ali, e dormia 1, 2 horas, saía e tremendo. Foi quando eu falei com Deus, tive uma conversa bem séria com o Senhor. Eu falo: Deus, eu não ajudo. Eu falei para Deus: Deus, eu não ajudo, eu não aguento mais, me ajuda. E Deus me disse: sabe o quê? Eu só vou te ajudar quando você levantar e andar. Foi desse jeito. Só vou te ajudar quando você resolver sair de dentro da caverna. Foi assim? O profeta não ficou lá, depressivo? Elias, dentro da caverna, escondido. E Deus falou: quer que eu te ajude? Quer. Então levanta, sai daí de dentro. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou aqui de pé. Então toda vez, meus irmãos, em nome de Jesus, que vier um mal sobre a sua vida, se coloque de pé, levante os seus olhos, o seu rosto para o céu, porque de lá virá o seu socorro. Não adianta você ficar parado: e agora? Não, levanta e anda, em nome de Jesus. A gente acha que esperar em Deus é ficar parado enquanto as oportunidades vão passando na nossa vida. E a gente está esperando o melhor de Deus. Estou esperando o melhor de Deus. Estou esperando as oportunidades passando. E eu lembro muito da história do povo judeu. O povo judeu está esperando, sabe quem? O Messias. E o povo judeu estava esperando o Messias. O povo judeu estava esperando o Messias. E a Bíblia diz que ele veio uma virgem.
nasceu, cresceu, ensinou, fez milagres, fez maravilhas no meio do povo judeu. Morreu, ressuscitou. E sabe o que acontece hoje? Lá está Israel, fazendo o quê? Esperando o Messias. E a palavra do Senhor nos diz o quê? Que ele foi aos seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, esperar em Deus não é deixar as oportunidades passarem, é agarrar. Tem gente que acha que esperar em Deus, agora eu acho que é muito interessante, é deixar as obrigações, as chamadas de lado e falar assim: não, eu tenho uma chamada, mas eu estou esperando em Deus o tempo certo. Eu tenho um ministério, mas estou esperando em Deus o tempo certo. Sim ou não? Vai passar. Notícia ruim talvez, mas vai passar. Na campanha, quem esteve aqui sabe que eu falei do tempo de... Tempo de... Lembra que eu falei que a nossa vida, existe um tempo de cura, um tempo de recuperação, o tempo do trabalhar de Deus nas nossas vidas, lembra? E que esse tempo ele vem para todo mundo, mas depende de mim, depende de você, se a gente vai aproveitar, vai grudar ou vai deixar passar. E quando passa, meus queridos, eu lamento dizer, é muito difícil voltar. A gente acha que esperar em Deus é deixar as obrigações para trás, com pretexto de dizer: estou aguardando no Senhor. Não. Vai passar. E você vai ficar para trás. E aí naquele grande dia o Senhor vai falar para você: cadê? Cadê os talentos? Eu tive medo e enterrei. A Bíblia diz o quê? Servo mau. Aí é com você, é comigo, é com nós. Então entende, em nome de Jesus, que a gente usa o tempo. Eu sempre costumo dizer que quando Deus fala comigo para eu chamar alguém para um ministério, Deus fala comigo assim: Ernesto, chama essa pessoa para fazer o ministério, para trabalhar na obra do Senhor. Eu vou e chamo. Verônica, tudo bem? Deus te chamou em nome de Jesus. Deus mandou levantar você para você ser líder do diaconato. Vou orar. Quando eu falo vou orar, eu falo assim: mas eu estou valendo o que aqui, né? Sim ou não? Porque se Deus falou para eu fazer, para eu levantar, vem. Você não ora para ver se Deus te levantou. Você ora para obedecer à vontade de Deus. Sim ou não? Porque se o pastor errar, a culpa é de quem? É minha. Mas para errar nós temos que fazer o quê? Buscar com paciência no Senhor e aguardar Deus nos mostrar. Eu acho muito interessante essa questão para algumas coisas a gente está fazendo aqui. Para algumas coisas a gente faz o seguinte, para algumas coisas a gente fala assim: eu estou aguardando com paciência no Senhor, porque Deus não falou comigo ainda. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você fica em casa, você que trabalha, quando toca o relógio, dá vontade de se amaldiçoar. 5 horas da manhã, sei lá, toca lá, você fala assim: não vou levantar, eu já falei com Deus que eu quero um emprego novo, agora eu vou dormir aqui e vou esperar com paciência no Senhor. A nega velha fala assim: levanta, preguiçoso. Mas você está esperando com paciência? Aí eu vou falar de Jesus, vou pregar, vou falar de Jesus, vou evangelizar. Vai evangelizar, filho? Não, eu não vou, porque é o seguinte: eu estou esperando com paciência no Senhor. No tempo de Deus eu vou evangelizar. Não é mesmo? Então o que eu faço com Marcos 16,15? O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será que Deus está falando assim: quando eu falar para você ir, você vai? Não, vai. Prossegue. Você já viu alguém falando assim? Você que é pai de família, você que é esposa, já viu seu marido falar assim? Você reclamar, a esposa fala assim: cadê o bife? Cadê a mistura? E ele fala: estou esperando com paciência no Senhor, para que Deus fale, e eu comprou o ovo, ou salsicha, e louvado seja Deus.
que é? De comida? Hã? Claro que não, meu irmão. A gente fala, estou esperando com paciência no Senhor. Essa questão está com o nome sujo todo, meu nome está horrível. Por quê? Porque eu estou esperando paciência do Senhor para pagar as minhas contas. É mesmo? Não é assim, meu irmão? Obrigação, querido, não precisa de autorização. Já que você está debaixo de uma ordenança vinda debaixo da palavra do Senhor, você tem que fazer. Você já chegou para Deus e falou assim: estou esperando com paciência no Senhor para ver se eu peco ou para ver se eu não peco. O que a palavra diz? O salário do pecado é a morte. Mas o que é esperar em Deus de verdade? O que a palavra de Deus nos ensina para que a gente saia daqui em nome de Jesus sabendo, de fato, esperar a Deus, esperar no Senhor Então abre o coração e deixa Deus falar com as suas vidas, com as nossas vidas na noite deste dia. A primeira lição que eu aprendo em nome de Jesus é a seguinte: esperar com paciência no Senhor é aceitar as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, as alegrias, as felicidades como um produto da vontade de Deus, como parte da minha existência, da minha obediência a Deus, do meu temor, do temor do servo bom e leal às vontades de Deus. Está entendendo? Primeira coisa que eu tenho que entender: esperar no Senhor é aceitar as circunstâncias da vida. Nós temos que entender que nós somos servos. E agora eu quero que você entenda que a sua missão, que a missão que Deus te deu é bem maior do que a sua vontade, os seus propósitos. A gente acha que a missão que Deus nos entregou, o propósito que Deus nos deu, é inferior a nós. A gente acha que o propósito que Deus nos deu não é maior do que a gente. Jesus morreu por cada um de nós, não foi? Sim ou não? Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é assim que a Bíblia diz? João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não que pereçam, mas tenham a vida eterna. Sim ou não? Amém? Agora, o propósito, a missão de Deus para a minha vida é maior, porque não engloba apenas eu, mas outras pessoas que estão do meu lado, ao meu redor. Por isso que você não pode enterrar o seu talento, a sua chamada, porque é propósito de Deus, é missão de Deus, é chamada de Deus para a sua vida, porque através da sua vida outras pessoas serão tocadas. A missão é maior do que a minha vontade. A minha missão é infinitamente maior do que a minha vontade. Eu estou lendo um livro. O nome do livro é... Eu vou terminar primeiro de ler, depois eu falo para vocês se é bom ou não, aí eu indico. Mas eu estou lendo esse livro. O nome dele, o título é A Teologia do Cão e do Gato. Não fala de cachorro, não de animal não, tá? É só o título. A Teologia do Cão e do Gato. E ele faz um paralelo, traça ali um parâmetro do que é o ser humano comparado à teologia do cão e do gato. E as partes que eu acho muito bacana, e tem, aliás, entre outras, uma das partes que eu acho muito interessante, que entra naquilo que eu acabei de falar, obreiro Wesley, que a gente às vezes valoriza muito mais a nós mesmos do que a missão que Deus nos deu, por isso que a gente não rompe, por isso que a gente não faz, por isso que a gente não cresce. E quando eu falo em crescer, a gente fala eu, não igreja, não trabalho, eu. Por quê? Nós entramos nessa teologia do cão e do gato. Quer ver? Interessante? O cão, ele olha para você e diz: bem, você me dá o que comer, você me esquenta, você me dá casa, você me faz carinho, você me ama. O cão olha para você e fala assim: você deve ser Deus. E o gato? E a única coisa que você me pede, a teologia do cachorro, a única coisa que você me pede é que eu fique vigilante, acordado. Sim ou não? Não é isso? Tá aqui, rapaz, come aí, mas fique esperto, hein?
Se é um daqueles cachorros que você vira as costas e fala assim, ó. Né? Deus está vendo tudo. Então, o que o cachorro pede? Você me dá comida, me dá casa, me dá carinho, me dá amor. Você deve ser meu Deus. E o gato? O gato é o contrário. Você me dá carinho, você me dá de comer, você me esquenta, você me dá casa, você me ama. Eu acho que eu sou seu Deus. Entende a diferença? E além de tudo, você não pede nada. Você pede pro gato, fica atento. Não é assim que gato faz, mas não sei que tá. Não é assim. Você não exige nada do gato, alguém exija. Sei que gato chama mingau, né? Não sei que coisa tem, né? Mingau, fique atento, porque a Shopee vai estar trazendo coisas aí. Você chegar, você late, você mesmo. Agora o cachorro você exige, né? Quando chega, né? Você não pede nada do gato. Então o gato, ele fala assim, peraí, ele dá comida, me dá casa lavada, me dá atenção, ele me ama, então eu acho que eu sou o Deus dele. Entende o que acontece na nossa vida? A dificuldade que nós temos de aceitar as circunstâncias como produtos do agir de Deus e trabalhar de Deus na nossa vida. Nós achamos que Deus tem que ser o nosso subordinado. Nós achamos que Deus tem que submeter às nossas vontades. Nós achamos que Deus tem que nos servir. Daqui um pouco nós passamos a ser o mestre e Deus passa a ser o discípulo. Está entendendo? Por isso que eu falo da teologia do cão e do gato. Então nós temos que entender, sabe o que, meus irmãos? Escute. A missão que Deus entregou na sua mão é maior do que as vontades que você tem dentro do seu coração, para a sua vida e para a minha vida. Escute, Deus entregou alguma coisa na sua mão? Entregou? A missão é maior do que a tua vontade. Quantos profetas, homens de Deus, passaram por lutas, dificuldades e ficaram felizes e se alegraram por ter sofrido pelo amor que existe em Deus. Passaram firmes, lutaram os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, as vontades de Deus, e o nome de Deus foi exaltado. Nosso cristianismo hoje é um cristianismo light. Ela é um cristianismo light. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê Isaías morrendo, sabe como? Cerrado no meio. Quando você vai lá para o cristianismo, você vai ver Paulo decapitado. Você vai ver André, um dos 12, crucificado numa cruz formada de X. Você vai ver Bartolomeu, um dos 12, sendo arrastado pelas ruas de Roma. Você vai ver um dos 12, Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Você vai ver Tiago morto a fio de espada. Você vai ver o outro Tiago, o maior, lançado do pináculo do templo. O único que morreu morrida foi João. Isso porque ainda ele estava preso lá em Patmos, no exílio. E quando ele sai, morre. E além disso, ele foi lançado num caldeirão fervendo. Esse é o cristianismo que de fato mostra o nosso comprometimento com Deus. Mas nós queremos o quê? Queremos o cristianismo light. Está entendendo? Ou você renuncia a sua vontade para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida, ou sabe o que acontece? Você vai viver para você mesmo. Então esperar no Senhor é aceitar as circunstâncias da vida, sim, com alegria, felicidade e tocar a vida, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Segunda lição que nós aprendemos sobre o que é esperar no Senhor é a seguinte: a pressa causa 4 danos nas nossas vidas. Primeiro, frustração, esfriamento, rebeldia e morte. Quando você não espera no Senhor, você está sujeito a
rebeldia, à frustração, ao esfriamento espiritual e às vezes até a morte. Entende isso ou não? Então nós temos que esperar no Senhor. Vocês conhecem a história de Saul? Conhecem? A palavra do Senhor nos diz que Saul foi o primeiro rei de Israel, antes de Davi. E a palavra do Senhor nos diz que Deus abençoou a vida de Saul. Ele era um homem bonito, ele é um homem alto, ele é um homem de 1,85 m mais ou menos. Saul deveria ser bonitão, porque faz um contraste muito grande com Davi, quando Deus escolhe Davi. A diferença é que Deus encontrou alguém segundo o coração dele. A palavra do Senhor nos diz que ele começou a cometer erros, e a Bíblia diz que um abismo ele faz o quê? Ele chamou outro. Chegou um momento que Deus abandonou ele. Deus deixou ele para trás, está entendendo? Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou desesperado, ele tinha uma guerra contra os filisteus, e agora o que eu faço? O sacerdote virou as costas, Deus virou as costas, e agora o que eu faço? Sabe o que ele foi fazer? Se precipitou e foi oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote. Ele não teve o quê? A paciência de esperar, porque Deus já tinha falado através do profeta Samuel que ele voltaria dentro de 7 dias, sim ou não? E ele não aguardou os 7 dias. Lembra que eu falei para você? Meus inimigos estão chegando. O que eu faço? Espero no Senhor ou eu tomo uma atitude precipitada? O que você faz? O problema está vindo, a dificuldade está vindo. Tem que tomar uma decisão. O que eu faço? Aguardo no Senhor ou vou para cima? Hein? E a palavra do Senhor nos disse que ele fez? Foi para cima. O nome de Saul foi riscado. Não existe descendentes de Saul. A Bíblia fala sobre os descendentes de Davi. Você não ouve mais. Por quê, pastor? Porque Jonathan morreu. O outro irmão, Mefibosete, morreu. Os outros irmãos, os filhos, morreram. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que entender em nome de Jesus que nós temos que esperar no Senhor, porque a pressa nos causa danos, rebeldia, frustração, esfriamento e morte. Lá estava Moisés fazendo sabe o quê? Lá em cima, no monte Sinai, ouvindo Deus, ouvindo a lei de Deus. Só que ele demorou muito tempo para descer. O que aconteceu lá embaixo? O que aconteceu lá embaixo? O povo está esperando. Cadê Moisés? Cadê a lei? Cadê a vontade de Deus? Cadê a vontade de Deus? Cadê a lei? Cadê Moisés? Sabe o que eles fizeram? Vocês conhecem a história. Se prostituíram. Fizeram eles mesmos um Deus ou um pseudo-Deus para eles adorarem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que não aguardam no Senhor morrem. Quando nós tomamos uma decisão a partir do nosso orgulho, da nossa própria vontade, a partir da nossa ansiedade, sabe o que acontece? Perdemos. E a igreja está mergulhada nisso. E sabe por que a igreja está mergulhada nisso? Porque isso produz o quê? Frustração. E frustração produz o quê? Desânimo. Porque quando você espera no Senhor, você descansa em Deus, e ali você deixa os seus problemas na mão de Deus e fala: Deus, toca para mim, eu vou esperar. E o momento de Deus é oportuno, o momento de Deus é perfeito, o momento de Deus é certo. Mas na maioria das vezes nós estamos fazendo isso. Quando você espera em Deus, confia em Deus, você não se frustra. Deus vem na hora exata. Quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, você não desanima. Não existe esfriamento na sua vida, porque você espera no Senhor. Quando você espera em Deus, você não vive uma vida de rebeldia. Pois eu pertenço a Deus, sou obediente à palavra de Deus, e Ele derrama sobre mim as bênçãos. Quando eu espero no Senhor, quando eu confio no Senhor, a morte não vem. Por quê?
o Senhor me traz vida. Isaías 40:31 diz assim: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. A palavra nos diz que o Senhor dá força ao cansado, aumenta as forças dos abatidos. Então, o conselho que eu tenho nessa noite, através do que o Espírito Santo nos ensina, nos traz através da vida desse vaso de barro, é: espere em nome de Jesus com paciência no Senhor, para que a sua atitude não produza na sua vida morte, não produza na sua vida frustrações, não produza na sua vida esfriamento e rebeldia. Porque quando a gente toma a nossa própria atitude, nós nos tornamos rebeldes, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está fazendo a vontade de Deus? Ou está fazendo a sua vontade? A sua vontade ou a vontade de Deus? Pastor, como que eu sei como está a sua vida? Não se iluda, hein? Porque tem gente que fala assim: nossa, minha vida está tranquila, dinheiro no bolso, só vivendo, né? Estou arrebentando. Está como? Aí nós achamos que resume aí, né? É o resumo. Bebendo, comendo, se divertindo, praia. A nossa alegria se resume aí. Mas e Deus? Deus é... Deus está aqui, irmão. Deus está no coração. Deus... Aí faz até uma canção para Deus, né? Deus é meu pastor, Deus é meu pastor. Né? E aí, né? Resume aí, Deus está aqui, Deus está comigo. Mas não existe vida com Deus se não houver renúncias. Você só conhece os homens de Deus de verdade porque eles renunciaram a alguma coisa. A pergunta que eu faço para você é a mesma que Deus está fazendo para mim: o que nós estamos renunciando para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida, para que outras pessoas sejam atingidas e sejam alcançadas através da nossa vida? Para que eu seja, em nome de Jesus, uma referência no meio de um mundo caótico, onde as pessoas procuram só divertimento e não procuram a salvação para a alma. Eu termino esse sermão trazendo, em nome de Jesus, o terceiro conselho sobre o que é esperar em Deus. Eu quero resumir que esperar em Deus é saber que a vontade de Deus para nós tem um propósito. E agora eu quero que você guarde essas 3 palavrinhas que eu vou falar: diretiva, corretiva e permissiva. A vontade de Deus para nossas vidas é diretiva, corretiva e permissiva. Então, em nome de Jesus, o que é esperar em Deus? É viver uma vida debaixo da direção de Deus. Está entendendo? Aleluia. Porque Deus nos direciona para o cumprimento da promessa dele sobre as nossas vidas. E todas as promessas, meus queridos, passam por 3 períodos de tempo. Qual? Primeiro, o tempo do preparo. Depois, o tempo da correção, para que as bênçãos de Deus venham a ser completas na minha vida. Então, a primeira coisa, a diretiva, em que Deus me direciona a fazer a vontade dele. A vontade boa, perfeita e agradável. Para que eu venha receber o que de Deus? As promessas de Deus. Mas a promessa de Deus passa pelo período do tempo, pelo tempo de preparo, pelo tempo da correção e o cumprimento. Com esse tempo de preparo, Deus vai preparando a minha vida, vai me tornando mais forte, vai me tornando mais inteligente, no sentido de abrir mais o meu entendimento para ouvir a vontade do Senhor. Deus vai corrigindo os meus erros, as minhas falhas. Eu acordo melhor, acordo pior, acordo melhor, acordo pior. Mas Deus vai me aperfeiçoando, até cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos diz, até a plenitude de varão perfeito que é Cristo.
objetivo, essa é a nossa meta, chegar até onde Cristo nos designou. Mas nós temos que entender que este tempo na nossa vida, o tempo diretivo em que Deus nos direciona pelo caminho e para as veredas dele, é necessário para que nós possamos receber as bênçãos e as promessas de Deus de forma completa. Porque eu acabei de falar, o que Deus tem para nós é perfeito, é bom, é agradável. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada por partes. Então, primeira coisa, nós temos que entender que esperar em Deus é entender a visão, é compreender essa visão diretiva. Deus me direciona, mesmo em meio às provas, para que eu chegue em nome de Jesus na estatura de varão perfeito, que é Cristo. Corretiva. Por quê? A corretiva é quando Deus vai no meio da minha caminhada, e todos nós passamos por isso, é que Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando. Se você olhar para você agora, eu comecei a pregar, eu tinha 24 anos de idade, hoje eu estou com 47, vou fazer 48. Quando eu comecei a pregar, eu cometi muitos erros teológicos, mas eu era novo. E quando eu fui crescendo, eu fui encontrando pessoas que me auxiliaram, e eu não desprezei os ensinamentos das pessoas que estavam do meu lado, pelo contrário, eu era até chato. Eu parava e perguntava, para quê? Para que eu pudesse absorver o conhecimento. Eu absorvi conhecimento de um conhecimento de outro, conhecimento de outro, até chegar aqui. Sou bom? Claro que não. Mas de uma escada de 10 degraus, eu já subi um. E assim que tem que ser na minha vida. Todos os dias Deus vai te corrigir, vai te moldar. Ai, pastor, eu sou cantora. Ah, então eu sou cantor. Tá bom, agora vamos trabalhar noutra coisa. Porque tem gente que acha que ser cantor e cantor é ser cantar e cantar, né? Cantar e cantar, acabou, né? Mas Deus está atrás de cantores na igreja? Sim ou não? Claro que não. Você pode chegar aqui, Pai do homem. Vai ficar assim, meu Deus, quero que acabe isso em nome de Jesus. Você aí acaba. Só não pode ir. Sai, pelo amor de Jesus. Obrigado, cantor. Agora vamos chamar um adorador. Aí vem aquele sem 2 dentes na boca, mancando, todo lascado. Quando abre a boca, a voz não é aquela perfeição do mundo que passa. Não é. Mas quando começa a abrir a boca, você já viu. A igreja faz assim. Você já começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Daqui a pouco a glória de Deus, a Shekinah do Senhor invade a igreja. Sim ou não? Então Deus vai o quê? Eu sou pregador, né? Aí tem uns que pregam e falam assim, nossa, que teologia magnífica, mas eu não entendi nada que aquele cara falou. Nada! Ele falou até da cortininha da mesa do profissional, não entendi nada. Aí você vê a pessoa mais humilde trazendo assim, Jesus te ama, e Ele morreu por você. Daqui a pouco a presença de Deus começa a dominar a sua vida. Eu falei que uma vez eu estava saindo do condomínio, estava todo magoado, todo triste, todo chateado. E às vezes tem coisas que a gente precisa ouvir, né? Não é verdade? A gente fala para um monte de gente, né? A gente precisa ouvir. Eu estava muito triste. Quando eu saí, eu encontrei o Janiel, que na época não era pastor. Ele trabalhava no condomínio. E ele me abordou, eu com a minha moto, com a minha motinha, ele abordou e falou assim, pastor, Jesus manda te dizer que te ama. A palavra que o pastor me disse naquele momento, só eu e Deus sabem como foi importante. Porque esse eu te amo que é simples, esse Jesus te ama que é tão trivial, que é tão bobinho, né? Transformou meu dia, transformou a minha vida. E eu saí regozijante na alma, dizendo, bem vontade, bem Deus é amoroso e bondoso comigo, porque o Senhor me lembrou da bondade e da misericórdia dele para com a minha vida. E se hoje eu estou de pé, é porque Deus um dia levantou alguém para dizer, não esquece que eu te amo. E todos os dias Deus está fazendo o quê?
te aperfeiçoando. É a vontade, aliás, te corrigindo. É a vontade corretiva. Falamos da vontade diretiva, da vontade corretiva. E agora eu termino dizendo sobre a vontade permissiva. Esperar em Deus é aceitar a vontade permissiva de Deus. E agora vem talvez a parte mais difícil. É entender que Deus às vezes permite você passar por lugares que você não queria passar. Deus permite você passar por dificuldades, por provações que talvez você não queria passar. Deus permite que Jó perca 7 filhos. Deus permite que Jó perca a sua casa, perca a sua riqueza. Deus permite. E a única coisa que Deus não permite é tocar o quê? Na vida de Jó. Essa foi uma vontade permissiva. E às vezes Deus vai permitir você passar por situações para quê? Para te aperfeiçoar, para te moldar, para te corrigir, para te direcionar, para te deixar mais forte, mais resistente. Porque não se faz um cristão, não se faz um profeta, não se faz um pastor, não se faz um pregador, não se faz um levita, não se faz um músico, não se faz um líder, fazendo sabe o que? Da papinha. Não! É da cuscuz, da feijoada, da comida pesada. Transforma esse homem num guerreiro, num valente do Senhor. A gente ama essa vibe worship, essa questão de adoração, mas quando é para pregar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho genuíno, contido na palavra de Deus. É muito bacana adorar, cantar, louvar, mas quando se fala de palavra, pregue a palavra. E a palavra diz: é mister que você passa por dificuldades, é necessário que você passe por lutas, mas tem bom ânimo. Eu termino dizendo: a promessa de Deus está chegando na sua vida. Esse é o tempo da colheita de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de cantar o hino da vitória. É o tempo de Deus para a sua vida que está chegando. Deus está te preparando para te levar aonde Ele preparou, o lugar que Ele preparou para você, não o lugar que você sonha, não o lugar que nós sonhamos, porque se dependesse de mim, eu tinha terminado minha faculdade de Direito. Se dependesse de mim, eu tinha terminado a minha faculdade de professor de História. Se dependesse de mim, eu tinha terminado a minha faculdade de enfermagem, que eu fiz 2 ao mesmo tempo, principalmente da pandemia, né? Mas Deus não pode esquecer tudo isso. Você vai ser pastor de ovelhas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora a pergunta que eu faço para a sua vida: quer viver o melhor de Deus? Aceite em nome de Jesus a vontade de Deus como objeto da direção para o caminho melhor. Entenda que a vontade de Deus te corrige. E às vezes você vai ser passado por correção, por caminhos que vão te corrigir, às vezes vai até doer. E Deus vai permitir acontecer coisas na sua vida que talvez você não vai ser tão agradável. Mas saiba em nome de Jesus que Deus está te preparando, te direcionando, em nome de Jesus, para o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Você tem promessa? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você tem promessa de Deus?